A eleição para o comando da OAB no Rio Grande do Norte está marcada para o próximo dia 28 de novembro. O próximo presidente, ou próxima presidente, vai comandar a ordem do triênio 2019-2021. Esta semana, o Portal Noá está fazendo uma rodada de entrevista com os 3 candidatos a presidente da OAB-RN. Nossa ordem foi definida por ordem alfabética do nome dos candidatos a presidente. Foram registradas 3 chapas. A chapa 30, a Atitude OAB, encabeçada pelo advogado Aldo Medeiros, que esteve aqui conosco ontem. E pode conferir aí a entrevista gravada na TV Noá, no portal noá.com.br. Hoje nós estamos recebendo a advogada Magna Letícia, que encabeça a chapa Juntos por uma Nova Ordem, chapa 20. E amanhã, chapa 10, estará aqui, chapa 10 que é capitaneada pelo atual presidente da ordem, o advogado Paulo Coutinho, que batizou sua chapa como Avança OAB. Já expliquei que pelo critério de ordem alfabética foi essa a ordem das entrevistas. As entrevistas têm início sempre ao meio-dia, com duração de 20 minutos a partir da primeira pergunta ao candidato. E agora nós vamos à apresentação da nossa convidada de hoje. A advogada Magna Letícia de Azevedo Lopes Câmara nasceu em São Rafael, interior do Rio Grande do Norte, formou-se em Direito pela UFRN e é pós-graduada em Direito Público pela mesma instituição. Atua na advocacia há mais de 30 anos na área civil, empresarial, previdenciária e trabalhista. Magna Letícia já disputou o cargo de presidente da OAB no pleito passado. Nesta eleição, a chapa encabeçada por ela também é composta pelo advogado Carlos Roberto de Araújo, vice-presidente, Marcelo Maranhão Alves Cardoso, secretário-geral, Ângela Maria de Brito Machado, tesoureira, Francisco Guilherme de Araújo Freire, candidato à presidência da Caixa de Assistência aos Advogados, a CAARNE, e Bruno Tavares Padilha Bezerra, candidato a vice-presidente da CAARNE. Vamos começar a contar o tempo para a entrevista a partir de agora. Primeira pergunta, e vocês que estão acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram podem mandar as perguntas para a advogada Magna Letícia, candidata a presidente da OAB. Muito obrigada por ter vindo, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, doutora Magna. Prazer é todo meu estar com vocês aqui no Portal Noá. A chapa da senhora foi registrada com o nome Juntos por uma Nova Ordem. E no ato do registro, a senhora disse que o projeto é de reconstrução da OAB. Abre aspas, vamos quebrar a gestão da mesmice com o grupo que está no poder há mais de 20 anos. O que é que a senhora propõe fazer de diferente? Numa visão bem ampla de uma OAB que a gente deseja, que é uma OAB que a gente deseja que seja mais aberta para a advocacia, mais aberta para os advogados, que ela não se restrinja a grupos mais próximos, como é a gestão atual. E, aliás, não, eu volto atrás, não a gestão atual, umas gestões que perduram há 20 anos. Então, a nossa ideia de uma OAB que deixe mais a participação do advogado como um todo dentro da instituição. Ele seja mais amparado, ele seja mais visto e os anseios reais dessa categoria, eles sejam mais observados e feito o que tem que ser feito pela OAB, pela instituição. A senhora também tem falado em, novamente, abre aspas, recolocar a instituição na posição de protagonista dos grandes clamores da sociedade. Quais clamores da sociedade a OAB deve e não tem atendido? Olha, a OAB é vanguardista, né? Uma instituição que sempre participou de todos os grandes movimentos sociais, dando a sua opinião, estando à frente desses movimentos, na defesa dos direitos, do Estado Democrático de Direito. E eu vejo a OAB hoje muito omissa, ela fica meio escondida nesses clamores populares, em que ela deveria ter essa função também, que é uma função social que a OAB tem. Então, a OAB tem que ter essa altivez, e ela é referência, inclusive a OAB sempre foi referência. Então, ela tem que voltar a protagonizar determinadas situações, determinadas opiniões que vão ao público, não só ao público da área jurídica, mas à sociedade como um todo. Retomando a sua declaração, a senhora diz que o mesmo grupo comanda a OAB há mais de 20 anos. Por que a senhora diz isso? E se isso é verdade, essa perpetuação não seria um sinal de aprovação?
Não vejo assim. Eu vejo que é verdade, sim, porque são as mesmas pessoas que você observa nos cargos mais executivos, na composição majoritária do Conselho, na composição do Conselho Federal, que é de extrema importância, sempre são os mesmos nomes que a gente acompanha. Não tenho nada pessoal contra nenhum deles. Eu tenho contra um estilo de gestão que essa falta de oxigenação só traz muito prejuízo. Não é só na instituição OAB. Falta de oxigenação, essa perpetuação, eu acho que traz prejuízo para tudo, em qualquer agremiação, qualquer, enfim, colegiado, qualquer instituição, isso é muito danoso. Bem, nós combinamos com as assessorias das 3 campanhas que cada candidato iria enviar uma pergunta para cada um dos outros 2 candidatos. Então, nós vamos passar agora a ler as perguntas enviadas à doutora Magna. Primeiro, também por ordem alfabética, a pergunta enviada pela campanha do advogado Aldo Medeiros. Doutora Magna, qual sua proposta para o ensino jurídico? Para o ensino jurídico, eu tenho isso, inclusive nas propostas, realmente, eu acho que a OAB tem que acompanhar realmente todo o ensino jurídico posto no Estado, acompanhando todas as questões que dizem respeito às universidades, dando sua opinião, se inserindo nessas situações que dizem respeito, porque isso é a base do profissional que vai chegar até a OAB. Então, esse cuidado, esse zelo e essa colocação também nessas discussões, levando palestras, levando o exercício da advocacia para dentro da universidade, talvez até influenciando na grade curricular, porque hoje os reclamos da advocacia dizem respeito a gente percebe que em algumas universidades e faculdades a grade curricular não é adequada a essa inovação da advocacia. Então, eu acho que esse também é um papel da OAB. Ela deve chegar mais próximo às universidades. Fora a representatividade nos conselhos, a ESA, que é uma escola superior da advocacia, que pode fazer parcerias também com as universidades. Então, esse é uma função essencial da OAB. Agora, a pergunta enviada pela campanha do atual presidente, candidato à reeleição, Paulo Coutinho, para a doutora Magna. Uma das chapas concorrentes à presidência da OAB-RN tem se apresentado como oposição à atual gestão. Tem pautado sua campanha apenas em ataques e na divulgação de fake news por alguns de seus membros e apoiadores. Como a senhora avalia uma campanha como essa no ambiente institucional e que, além de tudo, apresenta propostas que já estão sendo realizadas pela OAB-RN? Eu fico muito triste com a campanha quando vai por esse caminho. Eu não digo que determinadas irregularidades elas devam ser apuradas, eu acho que devem ser, mas eu faço uma observação aqui interessante. Essas notícias que chegam no ambiente eleitoral hoje, nessa situação eleitoral, nesse ambiente eleitoral, são notícias que eu acho que alguns membros que trouxeram essa notícia à tona, eles já tinham esse conhecimento. Eu me pergunto por que isso não foi feito no momento mais oportuno. Eu estou, como todos os advogados, surpresa com algumas colocações que são sérias, são graves, né? Algumas colocações que estão sendo feitas são sérias e são graves. Mas isso me traz uma certa tristeza, porque a categoria, ela vai a reboque disso. A instituição vai a reboque de uma possível irregularidade. Nós somos todos levados a reboque dessas notícias que são colocadas em blogs, são colocadas. Então, isso realmente me entristece. Eu não acho que não deva ser divulgado, mas a gente tem que ter um certo cuidado nessas divulgações para ser de uma maneira equilibrada, que requeira realmente a apuração necessária, mas que seja de uma forma equilibrada, que não leve a instituição e nós, advogados, a reboque disso. E isso realmente me preocupa. Como eu não fiz parte de nenhuma gestão da OAB, eu não estava dentro do corpo da OAB, como o caso de alguns conselheiros e alguns advogados que trouxeram isso à tona, eu me vi na situação de todos os advogados da instituição, todos os advogados inscritos, surpresa, atônita, preocupada e muito triste de isso ser feito de uma maneira, assim, nessa fase eleitoral. Já poderia, talvez, ter sido feito antes. Essa é a minha observação.
Lembrando que o pessoal que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar as mensagens, as perguntas que nós vamos fazer aqui ao vivo para a doutora Magna responder. Agora, da sua fala, seguindo agora para minhas próprias perguntas, terminaram as perguntas dos candidatos. Eu tenho ouvido, entre os eleitores, no caso, uma pergunta. Parece-me que na eleição passada a senhora e o doutor Aldo estiveram na mesma chapa. Exatamente, exatamente. O que foi determinante para que os dois grupos se separassem e agora concorressem, cada um com as suas próprias candidaturas? Na verdade, nós víamos unidos, depois da eleição, nós víamos unidos até junho, né? Até junho eu era, inclusive, a candidata de doutor Aldo Medeiros. Eu tenho o maior apreço por ele, continuo tendo, mas por uma decisão dele, entendeu que naquele momento ele seria, em junho, né, dia 13 de junho, eu me lembro até a data, que ele seria um melhor nome e resolveu, de certa forma, romper com o grupo, não com o grupo, mas resolveu se colocar nessa disponibilidade de ser mais um candidato com essa situação de oposição, mas assim, com um apoio muito explícito de nomes muito grandes nomes que saíram da situação, nomes de conselheiros federais que estavam na situação, que também saíram de lá. Então, ele formou uma chapa com essa feição, né? Eu me mantive como havia me mantido durante esse tempo todo, coerente com o discurso, com as pessoas que entenderam isso, que quiseram ficar comigo, respeitando quem não quis, mas me mantendo nesse discurso de coerência e com essa bandeira da oposição que eu trago não é de hoje, e que foi, durante muito tempo, consenso de todos esses membros, né? Até bem pouco tempo era consenso. Uma pergunta que até o doutor Aldo respondeu ontem, farei algumas perguntas para dar a mesma oportunidade de opiniões. Nós falamos muito ontem aqui sobre as prerrogativas de advogados que estão sendo desrespeitadas. Quais prerrogativas deveriam estar sendo respeitadas e não estão sendo respeitadas no dia a dia do trabalho do advogado e qual o papel da OAB nisso? Importantíssimo, como instituição. Você veja que os advogados, quando sofrem uma ameaça no seu direito de estar presente junto com um cliente em algum ambiente, quando ele sofre qualquer ameaça a essas prerrogativas, ele sozinho, ele não vai conseguir. Ele é um grito sozinho e ele tem uma dificuldade tremenda, Ilana, porque ele, no outro dia, se ele fizer qualquer ato mais firme com relação, mais forte, repudiando isso, no outro dia ele vai estar ali com aquele juiz, ali com aquele serventuário da justiça, ali com aquele diretor de um órgão público, precisando estar em contato de novo. Então, você veja como é difícil para ele. É aí que entra a instituição. É aí que a instituição tem que chegar, junto com esse advogado. Não se limitar, como eu vejo, a fazer ações que são necessárias, mas não são suficientes. Você fazer desagravos, realmente é necessário em algumas situações, mas a OAB não pode se limitar a isso na defesa das prerrogativas. Ela tem que ter uma função proativa, ela tem que chegar antes, ela tem que conversar com os órgãos, ela tem que se fazer, impor essas prerrogativas para conhecimento de todos e o respeito que elas devem ter. Então, essa condição proativa da OAB é essencial para a gente vencer esse obstáculo. Qual a opinião da senhora sobre a recente decisão do TCU que obrigará a OAB a prestar contas ao tribunal a partir de 2020? Que outros órgãos de fiscalização profissional são obrigados a prestar contas ao TCU e qual a sua opinião sobre essa exigência? Olha, há uma previsão da nossa prestação de contas, a nossa fiscalização ser interna, né? A nossa fiscalização é a própria lei federal que impõe a nós. Não sofreria, não deveria sofrer essa fiscalização externa. O que ocorre é que me parece que as coisas... a OAB ela tem que dar um exemplo muito forte na questão da transparência de suas contas. E, ao não fazer isso, ela dá ensejo a órgãos de fiscalização externa chegarem ao ponto de desejarem saber realmente como são as contas da nossa instituição. O que eu não acho adequado, não acho bom para a instituição que já tem uma previsão legal para fazer isso mesmo. Mas eu faço tenho um certo cuidado em falar disso, porque quando a instituição não é tão transparente, dá margem a esse tipo de atitude dos órgãos externos.
Além da famosa escolha da lista sextupa para a indicação do desembargador pelo 5º Constitucional, quais outras motivações despertam tanto interesse em presidir a OAB? No meu caso, eu vou falar por mim. No meu caso, é um anseio que eu tenho. Eu sou uma pessoa extremamente inquieta. Eu vivo da advocacia, sou advogada pública há 23 anos e sou advogada privada há 33 anos. Então, eu acho que a advocacia já me deu tudo o que eu tenho na vida. Sou uma apaixonada pela profissão. No meu caso específico, não estou buscando visibilidade, não estou buscando um projeto pessoal. Eu estou buscando, sinceramente, contribuir com a categoria da qual eu pertenço. E num contexto que eu vejo que essa OAB ela tem que realmente tomar outros rumos, ela tem que renovar, ela tem que oxigenar. Sou apenas um instrumento da categoria. Isso não é conversa de candidata, não. É assim que eu sinto realmente. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente sincera. Qual é a sua opinião sobre o Estatuto da OAB, que é uma lei de 1994, com atualizações em 2008 e em 2016, e se a senhora acha que há outras atualizações a fazer? O Estatuto da OAB ele é bem completo. As atualizações elas vêm, como vêm as emendas constitucionais, como vêm as leis que às vezes se sucedem. Mas eu acho que ele é bem completo. Como eu digo, eu até fiz um artigo sobre a Constituição, os 30 anos da Constituição, e o que eu disse para a Constituição eu vou dizer para o Estatuto. Eu acho que falta talvez aplicabilidade, uma melhor interpretação. Eu acho que não tem muito o que acrescer. Pouquíssimas coisas, talvez, mas é a mesma situação da Constituição. Ela tem um arcabouço muito forte, muito firme, só basta que ela seja compreendida e que seja aplicada efetivamente. Bem, nós continuamos esperando em perguntas dos internautas que estão assistindo aí a entrevista ao vivo, podem mandar pelo Facebook, pelo Instagram. E agora eu gostaria de falar com a senhora sobre o seguinte: nós falamos sobre a defesa das prerrogativas dos advogados. Eu queria também questionar sobre o Conselho de Ética, que muitas vezes se fala que não está funcionando. O Conselho de Ética funciona, está funcionando? Qual é a avaliação da chapa? Ilana, eu acredito que ele deva funcionar, é como a ESA, né, que eu dei um exemplo. Eu acho que está aquém do que poderia ser. Eu acho que há uma grande reclamação dos advogados no sentido com relação ao Conselho de Ética, de determinadas apurações que demoram muito, que ficam engavetadas, que não se tem um resultado. Em outro viés, apurações que são, às vezes, feitas de maneira muito rápida, e sem os cuidados necessários, uma vez que a gente está tratando de profissionais, né, que isso é muito sério. Que mudanças a senhora iria implementar, caso eleita, nesse Conselho? No Conselho de Ética, as pessoas que vão compor o Conselho de Ética têm que ter essa noção desse valor desse Conselho de Ética. Implementar políticas de que ele realmente tenha prazos a cumprir. O processo entre e ele seja efetivamente julgado, e que as pessoas envolvidas elas tenham um retorno disso. Falta muito retorno disso. Essa é uma das medidas. Alguma pergunta? Tem mais comentários aqui parabenizando a senhora por ser uma candidata mulher, representante mulher. Um comentário da Lúcia Jales aqui no Facebook, ela parabenizou. Após 85 anos, né, candidata mulher, independência, competência, alternância, coerência e lealdade. E muitas pessoas parabenizando aqui. Não? Bom, fico feliz. Bem, nós temos mais 4 minutos para o tempo que destinamos a cada candidato, então eu vou abrir aqui para que a senhora apresente outras propostas que não foram perguntadas aqui, que não foram respondidas, já apresentadas como respostas. Pois não. A gente tem um foco, a nossa chapa tem um foco muito grande na questão da transparência, né? Essa reestruturação do portal da transparência, exatamente para a OAB cumprir esse papel essencial de ser uma instituição extremamente respeitada, então isso tem que ser revisto. O foco no advogado iniciante, que são os grandes, talvez tenham a maior dificuldade nesse momento de fragilidade da nossa advocacia, porque eles saem de umas universidades e faculdades já que são, a grande maioria, pagas, eles enfrentam cursos pagando também para se organizarem para fazer um exame de ordem, eles pagam o exame de ordem e, assim, ainda tem uma anuidade
mais cara do Nordeste. Então, essa situação de manutenção desses advogados na advocacia, eu acho que é uma das bandeiras da nossa gestão. Fora isso, a estruturação também da ESA, para ela ser realmente uma escola superior da advocacia. Cumprir esse papel que é primordial na capacitação, na pós-graduação, que tem que haver, inclusive com a pós-graduação, a gente tem uma ideia de, na pós-graduação, pela ESA, haver um componente de contar isso como ponto nos títulos para concursos públicos. Então, essa reestruturação é essencial. Uma aproximação efetiva com as subseccionais, com o advogado que milita no interior. Isso é essencial. Eles ficam praticamente órfãos quando a sede não chega a eles para amparar os pleitos, que são muito particulares. Então, tudo isso é o arcabouço de várias propostas que nós temos, dessa renovação, dessa reestruturação, desse renascimento da nossa OAB no Rio Grande do Norte. Para encerrar, vamos à pergunta do internauta. O Guilherme, ele pergunta: o que a doutora Magna tem a dizer ao jovem advogado que votará pela primeira vez? Eu já iniciei aqui, quando falei das propostas, dizer o seguinte: sou uma apaixonada pela advocacia, permaneçam na advocacia, se essa é a paixão de vocês, e na gestão que vamos assumir, se Deus quiser, nós vamos dar todo o olhar carinhoso, todo o amparo para essa advocacia iniciante, olhando com sensibilidade e fazendo o que tem que ser feito para que vocês, advogados iniciantes, se mantenham apaixonados e firmes nessa profissão que é tão bonita. Bem, eu quero agradecer a doutora Magna por ter atendido o nosso convite, desejar boa sorte no pleito e convidar você para, a partir de amanhã, a partir do meio-dia, também estar conosco para a entrevista do terceiro candidato convidado a participar aqui da nossa rodada de entrevistas, que é o Dr. Paulo Coutinho, atual presidente e candidato à reeleição. E vocês no Facebook e no Instagram participem, @portalnoabr, enviando as perguntas também. Essa entrevista vai estar disponível amanhã no portalnoa.com.br, logo pela manhã. Até amanhã.